Olá, investidor! Inicia agora o programa Radar, 11 horas com 12 minutos, dia 26 de agosto de 2021. Uma manhã maravilhosa aqui em São Paulo, muito sol, extremamente agradável. Provavelmente a galera vai à praia novamente aí no final de semana. Eu também vou. Faz tempo que eu não vou até o apartamento que eu tenho no litoral sul. Eu fui a última vez antes de ir para Gramado. Então vou lá para fazer um churrasquinho, rever os amigos e acredito que comemorar uma boa semana, pelo menos até então, para nós aí no mercado, seja carteira nacional, internacional, imersão pocket, estamos bem. Queridos, eu vou começar o... Então eu agradeço a audiência, carinho e amizade. Eu vou começar fazendo os estudos aqui dos nossos queridos amigos, que os nossos queridos amigos pediram. Antes eu vou falar só da participação dos investidores aqui para não esquecer. Vejam que interessante, né? Quando eu falei da formação de um fundo semana passada, uma das bases, né, da minha convicção foram os estrangeiros que estavam aumentando a posição comprada. Ó. Mesmo eles tendo vendido na última sessão, vou mostrar aqui para vocês, ó, o minério fechou em alta, né, de 2,87 na China, 152,92 a tonelada. Deixa eu ver aqui onde é que está. O investidor estrangeiro retirou 106,8 milhões no dia 24 de agosto. A B3 divulga com delay. Mas eles estão bem... Você faz menos 106 aqui, ainda estão em, né, 7 bi. 250 aproximadamente, 247 por ali. E no mercado futuro estão comprados. Ó. Ontem mexeram um pouco na posição, então os estrangeiros são os touros. Antes estava aparecendo aquele programa lá, The Masked Singer, né? Eu até estava vendo ontem o Marcelinho Carioca. Né? Você não sabia quem era touro, quem era urso, agora não. Acho que passa no Multishow, The Masked Singer. Agora não, claramente os touros são os estrangeiros, institucionais são os ursos. Ó como é bom quando você tem a casa limpa, nossos queridos amigos, a nossa família comentando, né? Como a gente bloqueia os ratos, né? Tira eles do porão, deixa a casa limpa, ó. Eu nem vi os comentários ontem, deixei pra ver hoje, não tem hater, não tem nada, e assim a gente vai seguindo. A nossa comunidade é maravilhosa, cada um de vocês é importante pra mim, pessoal, e comentem, façam como a Paty Estrela aqui, ó, valeu pelo vídeo, valeu pela sua participação, Paty. É o Zé Vilela, boa tarde. Aí ele pede Klabin e CVC pra já. Então vamos ver. Pessoal, aqui você é tratado com carinho, por mais simples que seja a sua dúvida. Com atenção, o professor está sempre à disposição. Se eu não sei alguma coisa que você pede, eu vou lá e pesquiso humildemente. Então aqui, a Top Traders é a casa do investidor. De verdade, ela é independente, não tem rabo preso com banco, corretora, com nada. Aqui a gente forma uma comunidade com o intuito de construir patrimônio na renda variável ao longo do tempo. CVC, vocês lembram semana passada, no auge do furacão, quando eu falei em trocar lixo por qualidade, assim, com todo respeito, né? Por exemplo, mas você concorda que a CVC subiu mais que Cielo, por exemplo? Apesar que Cielo, lembra quando que eu comentei que se viesse um fluxo forte, até Cielo subiria, mas ó a CVC. Isso é trocar uma ação. Uma vez a gente fez isso, a gente saiu de Cielo e entrou em JHSF numa carteira de grupo fechado e deu super certo, subiu quase 60% no JHSF e a Cielo patinou. Agora sim, CVC, professor, tem mais espaço para subir? Tem. Tem gap aberto aqui, talvez alguma coisa até os 28 ao longo do tempo. Só que entrar em CVC agora, o ativo fez fundo perto dos 16. Então, vocês lembram quando eu comentei, perto da imersão pocket e tal,
que ia ter ativo nos próximos dias subindo 10, 15, 20%, aí o pessoal fala, o cara tá exagerando tal, para atrair a gente, né? Não tô não, ó. 23,78 dividido por... Então, quando a gente falar, pessoal, tem muita experiência aqui em jogo, ó, dividido por 16. É assim que você calcula a rentabilidade, ó, forma simples. Cara, a CVC subiu simplesmente em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pregões, 46%. E eu cheguei a comentar que alguns ativos poderiam subir 50%. Vocês lembram disso? No copy que a minha equipe mandou convidando para a Emerson Pocket? Então é disso que a gente está falando. A gente sabe, né, muita coisa aí, porque são 19 anos de história, completarei em outubro. Só que assim, entrar no ativo que subiu 50%, você pode até entrar, mas você tem que ter consciência que você está entrando no ativo que subiu 50%. Eu acho que é mais para administrar quem está na ponta compradora. Essa aqui é a minha opinião. E KLBN 11, então é isso que eu chamo de trocar, às vezes, um ativo ruim por qualidade. A Klabin foi uma ação... É que aí na Emerson Pocket foram 8 ativos, mas eu cheguei até a pensar na época em Klabin. O que fez o ativo? Ó, aqui é um doji, máxima 24,06, fundo anterior 23,97. É a mesma coisa. Eu não sei até que ponto é interessante entrar aqui, né? Para guerrilha, para vocês terem uma ideia, pessoal, quanto o ativo subiu desde a mínima. Para guerrilha já está chegando até numa ideia de objetivo, né? Então a mínima é 23,40. Então eu faço 26,57 por 23,40. Você está falando em 13, 14%. Então poderia entrar de repente no cenário corretivo, né? Mário Weber, Wagner, boa tarde. A Vale no gráfico 60 minutos caiu o dia inteiro. Estamos diante de uma oportunidade de compra ou corrige mais? Vamos ver. Vale 60 minutos, correto? A Vale realmente está charmosa, né? Porque o minério subiu nas últimas sessões. A Vale está de férias. Tá anêmica. Eu não sou um grande fã de comprar Vale nesse momento. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, né, sem alavancar, sem nada, eu compraria, né? Mas eu não sei se de repente um ativo como Semin 3, por exemplo, não está mais interessante, né? Miguel Oliveira, eu gosto desse nome, Miguel. A minha filha, se fosse menino, chamar-se-ia, como diria Jane Quadros, Miguel. E o mais novo membro da minha família, que vai nascer no final do ano, chamar-se-á Miguel. Filho de um primo meu que mora no interior de São Paulo, em Birigui, ali perto de Monções, bem pertinho da cidade que a minha mãe nasceu. Fala, professor Caetano, boa tarde. Você considera Cogna tranqueira? Miguel, primeiro, né? Quando entra fluxo forte, tudo sobe. A gente viu o caso de Cielo, a gente viu o caso de Oi. Né? Começa a subir tudo, ó. Você vê o caso de RBR3. São as ações mais marcadas aí, ó. Começa a subir tudo, porque tem fluxo. O mercado vai em busca de pechinche e alguns vendedores começam a zerar a posição short. Dessas empresas que são malhadas tal pelo mercado, eu acho a Cogna a melhor. Então, por exemplo, se a Cogna romper a média de 21, ela tem espaço para subir, né? Ela está com os fundamentos no momento bem descontados, né? Então é o que eu penso sobre ela. Pode fazer um repique, aí você vai trabalhando com base na mínima do dia anterior, conduzindo o trade. Agora o que eu falo para os alunos assim, se você pode, por exemplo, comprar uma outra ação com qualidade, por que fazer médio, por exemplo, em Cogna? Você pode recuperar a grana num outro ativo. Mas não é, ela é a menos pior dessas empresas complicadas. Tá bem descontada. Sandro Grigo com a gente aí há muito tempo, ele pede Eternit, né? Será que vai recuperar? Parabéns pelo trabalho, obrigado. A gente trabalha forte aqui, mas é um grande prazer, um privilégio tê-los comigo.
Cada aluno é extremamente importante para mim. Eu faço esse trabalho por escolha, né? É um desejo meu fazer esse trabalho. Eu sou tão feliz trabalhando quanto eu sou numa praia. Eu sou tão feliz interagindo com os alunos como eu sou, por exemplo, no almoço em família. A minha satisfação em poder ser útil e ajudar, ela é igual a quando eu faço um churrasco com as pessoas que eu gosto, né? Então, realmente, o amor, a paixão, o entusiasmo que eu tenho por esse trabalho é muito grande. Eu me sinto um privilegiado. E eu trabalho quando eu vou nas obras. Quando eu estou lidando com os alunos, quando os assuntos eles são pertinentes, dizem respeito a top traders, como eu falo, é o meu momento de recreio, de lazer. É claro, eu não estou dizendo que eu não levo o trabalho a sério, muito pelo contrário, vocês sabem que eu trabalho aí 24/7 praticamente, né? Pô, você não dorme, durmo, mas acordo de madrugada para ver Bolsa na Europa, para fazer algumas coisas, lembro de alguma coisa, vou lá e anoto. Mas é um privilégio muito grande poder estar com vocês, pessoal. Então nós temos a Eternit, né? A Eternit é uma ação que eu acho muito interessante para médio prazo, para quem busca bater renda fixa e tal. É mais um ativo que completou o seu repique, que é um movimento de recuperação iniciado por um padrão penetrante, né, entre os dias 17 e 18. Como o professor sempre ensina a vocês, o primeiro sinal ele é dado pelo candle, né? E o repique geralmente ele completa-se em uma região de fundo anterior, ó, a mínima de 19 de julho, 20,80, e na média de 21, que é um divisor de águas, aqui um portal entre a compra e a venda. Daqui para cima, ela entrará no território comprador se tiver forças para romper esse patamar. E pessoal, participem na área de comentários, comentem, perguntem, interajam. Ana Luísa Soares Pereira, eu tenho um sócio cujo sobrenome é Soares Pereira. Boa noite, professor. Acredita que as manifestações que estão programadas para o dia 7 de setembro podem impactar negativamente? Podem, mas em parte estão no preço. Se for tranquilo, acho que pode até ser um driver positivo, Ana. Marcos Pereira, querido amigo, caro professor, coragem, fé, força, saúde e paz, vamos que vamos, pra cima deles. Ele pede ALLLD3, parece estar acumulando para subir. Forte abraço, Fúria, tudo de bom para você e para sua família. Chauar Júnior, muito top. Wagner, continue com esse trabalho, boas-vindas, que a nossa comunidade seja útil para sua formação como investidor, desejo muito sucesso. E pessoal, as pessoas, eu tenho um pensamento meio antagônico em relação ao mundo, né? As pessoas falam mal do futebol brasileiro, o futebol brasileiro tem um nível técnico ruim. Pô, vocês viram os jogos da Copa do Brasil ontem? Né? Principalmente Fortaleza e São Paulo, que maravilha de jogo. Aí Flamengo e Grêmio. Eu sou fã do futebol brasileiro, futebol em geral, né? O futebol brasileiro é maravilhoso, tem craques, tem equilíbrio. Né, 10, 9, 11 times começam o campeonato com chance de ganhar, talvez 8 times. Eu sou fã do futebol e do futebol brasileiro em especial. Nós temos a Allied aqui, né? Parece sim uma acumulação, você vê que risca aqui o gráfico, né? Então eu acho sim, Marcos, que é uma acumulação para subir. João Vinícius, boa tarde, grande mestre. Como você comentou ontem, o menino segue um movimento autista. Verdade, parabéns pela seriedade e qualidade do trabalho, que Deus siga te guiando, abraços a todos nós. Hoje de manhã, e o Mário Weber, querido amigo, grande mestre, o menino já está acima da máxima de ontem, parabéns, sua meta vai ser dessa semana, na verdade a gente tem uma projeção de 124,650, pelos gráficos indica que será na terça-feira. Mas o mercado está muito complexo, né? Agora, por exemplo, eu estava vendo aqui, o mercado caiu do nada, ó. Pra vocês terem uma ideia, ele ainda está complexo. Aí o book de ofertas travou aqui. Aconteceu alguma coisa, ó, caiu 400 pontos. Ó, Paulo Guedes falando. Paulo Guedes é um puta de um Zé Vendinha ou Zé Comprinha, viu? Olha o que ele está falando. Ó, não é surpresa que a Lira está atuando em altíssima velocidade. Ó, o Guedes começou a falar. O mercado estava na máxima.
Aí vai o Guedes abrir a boca, ó, jogou o mercado 400, 500 pontos para baixo. Não é mole, né? Então, assim, a gente tem que lidar com inúmeras variáveis aí, pessoal. Né? Procura a história do Guedes aí quando ele era sócio do Pactual e tal. Então, assim, eu até acredito, mas não é mole lidar com esses caras, né? O mercado simplesmente, ó, há uns minutos tava 121.500. Eu até comentei, né, de um racional de compra quando tava 119, 120.800, com provável busca por 121.500. Se materializou o movimento, eu falei isso no Telegram, depois no Instagram, daí o Guedes está abrindo a boca, ó. Talvez oportunidade de compra, né? Mas não é mole lidar com esses caras, né? Ele derrubou 500 pontos no mercado, mas talvez oportunidade no intraday. Olha o Guedes falando, ó. Será que não sabe, a STF permitiu o calote de Estado, não sabe as negociações precatórias de outros ministros? Quer dizer, ele abriu a boca, ele quando ele quer puxar, ele sabe o que dizer, e quando ele quer derrubar, ele sabe o que dizer. Ele falou que problema que tem, né, aumento de energia, tal, ele estava falando ontem, o Guedes é complicado. Né, então, vamos dar uma olhada aqui no Ibov, no mini índice. Então, assim, o mercado... O que ele fez, né? Ele veio em uma região que separa o joio do trigo, que é o 120.810, né? Estressou essa região hoje e ontem. Se romper, projeta 123.600. E o BOVA11, a mesma coisa, ó, veio na região que separa o joio do trigo, média móvel de 21, 116,13, né? Se romper, projeta 128 e 118,92. E o mini índice, claro que a gente vai observar depois, né? Eu vi caindo, falei, o Guedes está falando, não deu outra. Hoje está equilibrado, né? O nosso racional, né? Vejam só, o nosso racional é o seguinte, candle do meio, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Hoje está no quinto candle. Então eu vou marcar o quinto candle aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Teoricamente, né, ó, candle 6 amanhã, 7, 8. Só que assim, o quinto candle, ele bateu máxima, o mercado teria que estar mais perto dos 123 mil pontos, então está atrasado. Mas eu mantenho ainda a visão de busca por 124.650 na terça, mas assim, deixando claro que o candle correspondente, né, o mercado teria que estar perto ou fechar perto dos 123 mil pontos ontem. Hoje, o que não vai acontecer, mas se fechar pelo menos nos 121.600, 700, 122, já ajuda bem. O Paulo Guedes começou a falar, o mercado caiu pra caramba, tava na máxima, ele caiu aí uns 500 pontos. Ele deve estar falando sobre tudo, né? Verborragia, né? Ó, estamos otimistas de vacinação, não vai faltar recursos para vacinas, precisar mais 10 ou 20 bi, orçamento de 2022 vai ser espartano com precatórios. Com precatórios não espaço para ampliar programas sociais. Quer dizer, ele começou a abrir a boca, ele derrubou o mercado. Mas eu ainda acredito na força do mercado aqui. Mas assim, pela simetria que eu tracei, ó, candle do meio, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, teria que puxar um pouco hoje, pelo menos fechar acima da média de 21. Ok? O que eu vou fazer agora? Vou falar um pouco aqui das bolsas internacionais, né? O minério de ferro, a gente percebe aí que ele está num patamar interessante, tem mais espaço pelo menos até os $160 para subir. A bolsa da China sentiu resistência nessa LTA, mas eu acho que é um simples recuo para continuar o movimento de topos e fundos ascendentes. Japão, não vejo um grande problema nessa movimentação, recua até a média. Temos aqui, queridos, MME, que é o fluxo para mercados emergentes, para mim um recuo pontual também. Eu acredito na continuidade da trajetória ascendente. Mesma coisa do petróleo, correção na parte alta do movimento fortemente altista. Tomar fôlego para continuar subindo, tanto o Brent quanto o WTI em Nova York. Hoje o PIB americano, o auxílio-desemprego mexeu pouco com os títulos de 10 anos, continuam uma trajetória de alta, né? Naturalmente, se houver o rompimento do
3,780 tem um espaço importante para subir. Aí temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, tão confuso quanto o dólar aqui no Brasil, está abaixo do MLTA, mas segurando nas médias. Se nós colocarmos o dólar aqui na tela, ele esboça um sinal de fundo, um arame, mas tem uma simetria em A e está abaixo das médias. Né? Tá rompendo a média de 21, mas cumpriu uma simetria em V, né? Concordam comigo? A simetria em V? 5259, a máxima de hoje 5259,500, então talvez teria algum espaço aqui para descer. Temos aqui na tela o índice Nasdaq, né, beirando máxima histórica. Talvez de um movimento mais natural, uma correção no tempo. Mesma coisa o S&P, testando o topo anterior e média de 5. Temos o Dow Jones, né, o mais, não mais fraco, né, mas o menos pujante dos benchmarks americanos no momento. O VIX subindo um pouco, né, testando as médias de 5,21 que estão justapostas como resistências. E aí a gente tem o EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York, que cumpriu o repique, né, testando a média de 21 e este fundo anterior aqui em 36,72, e daqui para cima ela entra num território comprador. Bolsa do Reino Unido, ó, sombra inferior, quer dizer, teve reação no intraday apesar da queda de 0,26 nesse momento. Bolsa da França, 0,14 de queda, mas também tem sombra inferior, está na máxima do dia e fechou esse gap. Eurostock 50, sombra inferior, respeitou a média de 21. Índice DAX na Alemanha também sombra inferior. Eu lembro que quando o Obama era presidente, Obama não podia abrir a boca, ele derrubava o mercado. Agora é o Guedes. Só que o Guedes ele sabe o que dizer, né? Ele sabe que dependendo do que ele falar vai subir, dependendo do que ele falar vai descer. Então, para bom entendedor, né? Aí nós temos aqui Bovespa em dólares, rompeu a média de 21, está fazendo um pullback. O BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, eu vejo um viés de queda ainda, provavelmente um teste da LTA em verde aqui ao longo dos próximos dias. E nós temos o milho eu não vejo nada empolgante assim no milho, a não ser uma compra bem ousada, com poucos lotes, com stop abaixo da mínima do dia anterior. Ou do próprio dia, de repente, para operar curto. Deixa eu ver se tem... Deixa eu olhar a carteira da Imersão Pocket, deixa eu ver se tem... É sacanagem, né? O mercado estava com tudo alinhado pro um movimento de... Eu não estou nem dizendo que o mercado não ajusta positivo hoje, né? Porque o ajuste, pessoal, é o seguinte aqui, ó. Existe o fechamento e existe o ajuste. Então eu acho que o mercado vai subir para brigar no ajuste de novo, ó, 121,453. Então, o que é mais provável aqui, né? Como veio de uma memória compradora, aí o Zé Vendinha abriu a boca, o mercado caiu. Então, o mais provável é que o mercado volte para o 121,450 para testar o ajuste. Se romper 121,590, ó, fundo, topo fundo, romper 121,590, aciona um pivô de alta, que é a máxima de ontem. Tem uma cunha aqui também. Mas a cunha geralmente ela é rompida para baixo. Mas se romper a linha de cima, anula o padrão, aí quem está vendido sai na correria. Compreendem? Então tem uma LTA, bateu na região de 120,600 dos 4 primeiros candles, o segundo, o terceiro e o quarto. E o 121,590 é o ponto, mas tem que romper 121,450 de forma firme, que é ali que está o ajuste D hoje. Falando sobre os ativos da Imersão Pocket, hoje é um dia corretivo, né? BKBR3 está tentando aqui nos mostrar essa repique ou reversão, está exatamente no ponto que divide o joio do trigo, média de 21, e geralmente tem um fundo anterior na mesma região, aqui fundo marcado em abril.
Aí, queridos, nós temos, para mim, caixa aqui acumulando para romper a média de 21 e decolar. Gemate, na minha visão, desenhando mastro bandeira, rompeu uma LT bem importante. Rapt 4, movimento parecido com a caixa, deve buscar a média de 21 e romper. Smart Fit é o destaque negativo, talvez a formação de um ombro, cabeção, ombro invertido. Soja, o ativo de guarda da carteira, tiver um fluxo positivo, ela pode começar a subir bem aqui, acho que deve ocorrer. E Santos Brasil, né, uma compra técnica numa LTA. Caminho mais natural, também teste da média de 21 com o rompimento. E Duque 3, um dos ativos mais fortes, mais firmes do nosso portfólio, tem um bom espaço para ir galgando aqui ao longo do tempo. Antes de terminar, eu volto lá no mini índice, sem dúvida nenhuma. Aí nós temos aqui a Ambev. A Ambev é um ativo que não me empolga assim, mas enfim. Ambev sendo Ambev, né, ela deve seguir o fluxo, né? Tá num topo anterior, região 17,36. Não é um ativo que eu escolheria para operar no momento, mas entre a compra e a venda, sem dúvida eu compraria. Principalmente se eu tivesse um perfil mais conservador para bater renda fixa e tal. Aí nós temos a B3 SA3, eu acho um provável movimento de subida e fechamento do gap nos próximos dias, mas também não é uma ação que me empolga. Banco do Brasil me empolga muito mais, por exemplo. Né? Eu penso que o Banco do Brasil está corrigindo no tempo para continuar uma subida até R$ 32, R$ 33 reais ao longo dos próximos dias. Bradesco, na minha interpretação, a mesma coisa, uma correção no tempo acumulando para entrar num território ascendente. Itaúsa, a mesma coisa, com uma menor agressividade, um ativo mais tranquilo. Itube, idem. Itube já foi, né, até a parte alta do canal, agora é reunir compradores aí para rompê-lo nos próximos dias. Sambi 11, como eu comentei nos vídeos anteriores, a minha interpretação é de um triângulo ascendente, né, fundos mais altos e topos mais ou menos alinhados. Acima de 41,56 ela projeta algo em torno de 46 nos próximos pregões, talvez uma semana, 10 dias aí. E a gente tem o IFNC, né, que é o índice do setor financeiro. Eu vejo uma simetria em V com alvo em 12,016. E realmente o Guedes conseguiu ferrar o mercado hoje. Vamos ver se o mercado volta. O cara abriu a boca. Olha, tá falando, ó. Ó, tá falando, ó, Zé Vendinha tá falando, ó, não fui eu que despejei minha vitória no ano eleitoral, leia para controlar gasto executivo, não temos controle sobre a ação judiciária. Eu gosto do ministro Paulo Guedes, mas é ele e o Maia também quando abrir a boca. Ministro Dantas Ciceu está dizendo que precisamos modular isso, ou temos de parcelar precatórios ou temos de colocar um teto nesses gastos. Confio que solução de precatórios virá de solução jurídica por meio da PEC. Ó, STF Fux, precatórios devem ser pagos, essa é a premissa básica. Ah, legal. Tem, né? Com certeza tem que ser pagos, né? Então, é legal essa colocação do ministro Fux. E ao Guedes. É natural que com esforços da CPI do Senado jogam atrás das reformas. Então, o grande lance, né? Reforma aqui do IR, essa PEC dos precatórios, aí que pode atingir o teto de gastos. E o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, são os pontos que a gente tem que ficar de olho, principalmente aqui no Brasil. Aí tem o IMAT, Índice de Materiais, cumpriu o repique, né? Tá trabalhando na parte alta do movimento de recuperação, eu acho que para reunir forças e romper a média de 21, é a minha interpretação. Aí temos o IMOB, né? Dados positivos hoje da construção, nós vimos aí, eu até compartilhei com a galera no Telegram. Para mim, um recuo para romper a média de 21 e continuar uma trajetória de recuperação. Small 11, né, índice de small caps, mesmo numa sessão negativa como a de hoje, tá segurando a onda, caindo 0,21, mostrando firmeza acima da média de 21. Petrobras tem essa história do oco, né, que está praticamente ficando para trás
projeta inicialmente 27,94, depois 28,20. Acima de 28,20 entra num território comprador. A Petro, né? E aí Vale, eu comentei anteriormente já sobre o ativo. China 11, eu entendo... Eu não me empolga a China 11 no momento não, sendo bem sincero. Eu prefiro uma Small 11 do que uma China 11. A Cury, né, é um ativo de fluxo, mas eu vejo uma simetria favorável à compra, à recuperação. Hoje o pregão está mais negativo, ela e a Mel que estão cedendo, mantém as posições sem novidades. E a gente tem o Local Web. Local Web, o caminho mais natural será buscar 26,48 e romper a região. Aí temos Gerdau, que é o ativo da Operação Águia, tá anêmico hoje também, mas o padrão parecido com uma ilha ali, eu acho que faz sentido manter a posição, apesar do baixo volume que tem operado nos últimos dias. E a gente tem o DI, último ativo aqui do que a gente faz diariamente, deve caminhar rumo à média de 21. Quer dizer, o mercado estava com tudo alinhado, né, no mercado futuro. Aí a verborragia do Paulo Guedes derrubou aí 500, 600 pontos o mercado. Como a trajetória de curto prazo ela é ascendente, eu acho que, né, a gente comentou, né, de uma puxada de eu falei, acho que isso no Telegram, no Instagram, de 120,800 até os 121,500, 121,600 ocorreu. E agora, eu acho que o caminho mais natural é segurar na média de 21 aí no 30 minutos e voltar a testar a região do ajuste perto de 120,450. E se romper, talvez se aproximar do 121,590, que é um ponto que pode acionar um pivô de alta. Então é isso, pessoal. O livro de ofertas está equilibrado aqui. De repente busca a região do ajuste daqui a pouco. 120,450. Se romper, projeta 121,450, projeta 121,590. Então é isso. Saúde e paz a todos vocês. Seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Compartilhe o vídeo, deixem um like, participem na área dos comentários, se inscrevam no canal. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Valeu!